Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor André e hoje eu vou falar sobre para que estudar gramática. Muitos devem saber, eu sou professor de língua inglesa. É muito comum, principalmente alguns alunos que são fluentes, falarem que gramática é desnecessária, erra o exercício na prova e fala, não tem para que estudar gramática, eu já falo inglês. E o mesmo vale para o português, né? O fato de você falar um determinado idioma não quer dizer que você vai gabaritar todas as avaliações ou até mesmo ter um desempenho aceitável, né? Adequado para situações formais e profissionais na sua vida. Então, nesse vídeo, eu vou falar a respeito dos pontos principais de por que é tão importante estudar gramática, tanto da língua portuguesa quanto da inglesa e qualquer outro idioma que você tiver interesse em estudar. Primeiro de tudo, gramática é o conjunto de regras e estruturas que direcionam a linguagem, tanto a escrita quanto a falada. E como vocês sabem, a minha especialização é em neurociência cognitiva, o foco é na aprendizagem. Eu vou falar o primeiro ponto, é o desenvolvimento cognitivo. E sim, você estudar a gramática e se aprofundar nela demanda o seu desenvolvimento analítico, pois demanda uma compreensão que vai além da lógica e vai para estruturas complexas. E o uso delas, né, a aplicação, auxilia diretamente no desenvolvimento cognitivo. O próximo ponto, que é extremamente importante, é uma comunicação eficaz. Você ter a capacidade de se expressar de forma clara e objetiva e também de entender o que a outra pessoa fala. Que esse, inclusive, é um problema muito comum nos dias de hoje. As pessoas têm tanta defasagem na comunicação que elas têm dificuldade de entender frases simples. Em alguns casos, eu iria para o que a filosofia chama de má-fé, que é a distorção da informação a seu favor. Com o estudo gramatical, com a aprendizagem, com o fortalecimento cognitivo através da gramática aplicada, isso diminui bastante. E isso nos leva ao próximo tópico, que é a leitura e compreensão. É incrível a dificuldade de leitura e interpretação que muitas pessoas apresentam. Pessoas que, teoricamente, têm o privilégio de talvez a família ter um poder aquisitivo melhor, uma educação privilegiada, e mesmo assim tem essa defasagem devido ao descaso à real importância do estudo gramatical, que nos leva ao próximo tópico, que é a preparação para exames. E não só para a parte de língua portuguesa, língua inglesa, até mesmo a parte de exatas. Uma porcentagem muito grande dos alunos erram os exercícios de exatas, não é por conta do cálculo, mas porque tem dificuldade de entender o que o enunciado pede. E isso acontece na minha matéria também. Existem questões que eu coloco em português e os alunos não conseguem entender o que é para fazer. Isso falando em frases de leitura e interpretação básica. O próximo ponto é a melhoria da escrita e da fala. Quando você desenvolve um conhecimento mais aprofundado da gramática, você melhora a sua estrutura de escrita, você melhora as suas técnicas de redação, consequentemente você melhora sua fala, sua dicção, sua forma de se expressar, o que nos leva ao próximo ponto, que é a credibilidade. Claro, em contextos formais, seja no contexto acadêmico ou profissional. E veja bem, não é uma simples questão de se mostrar, olha como eu sou inteligente, veja como minha pronúncia é perfeita. É você ter competência de se expressar da forma correta no ambiente acadêmico ou profissional. Um maior conhecimento de gramática e vocabulário também te proporciona mais segurança e melhores técnicas de articulação para se comunicar adequadamente com as pessoas à sua volta. E se fazer compreender em assuntos que demandam um conhecimento prévio, mesmo sem a necessidade de um vocabulário complexo ou cheio de enfeites. E, obviamente, a linguagem tem um respaldo cultural e social. Então, quanto maior o seu conhecimento,
até evitar mal-entendidos com vocabulário e expressões, também será muito bem-vindo. Lembre-se que falar corretamente, manter tom de voz e saber articular o vocabulário, seja um pouco mais complexo ou não, para trazer a formalidade, não é uma simples questão de soberba, e sim o mínimo que é esperado de qualquer pessoa, com o básico de conhecimento acadêmico. Eu até poderia fazer um momento e brincar com alguns erros de vocabulário, erros de pronúncia, Qual é o oposto de fumo? Vortemo. entre outros exemplos, mas é muito simples. Observe a quantidade de pessoas à sua volta, jovens, adultos, que muitas vezes têm dificuldade de se comunicar. Falam de qualquer jeito, trazem aquele aspecto de descaso. Muitos, pela dificuldade de comunicação, têm descontrole emocional, se irritam com facilidade, pois não conseguem validar o seu raciocínio. Ponto para a conclusão do vídeo é justamente que saber a gramática, saber se articular corretamente, traz benefícios cognitivos, sociais, culturais, até mesmo para que você não passe a imagem de desleixo, de descaso. Porque uma pessoa que sequer se preocupa com o básico na hora de se comunicar, é difícil acreditar que terá uma dedicação maior para qualquer outra coisa que ela venha fazer na vida. E na grande maioria das vezes, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença.